Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula de números decimais. Hoje a gente vai trabalhar com arredondamentos e soma e subtração de números decimais. Então vamos lá. Para arredondar um número decimal, a gente precisa o quê? Primeiramente, a gente precisa localizar a casa decimal que a gente quer arredondar e observar a próxima casa decimal, então a casa da direita. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, o que a gente tem? A gente quer, primeiramente, arredondar para o inteiro mais próximo. Então, lembrando, 14,782 milésimos é um número que está entre o 14 e o 15. Logo, a gente precisa pensar para qual deles a gente vai arredondar. Para isso, a gente vai usar a seguinte observação. Se o algarismo da direita for maior ou igual a 5, a gente vai botar no maior número. Se o algarismo da direita for menor do que 5, a gente vai deixar no menor número, no caso no 14. Vamos dar uma olhadinha então. O número é 14 inteiros 782 milésimos. Para arredondar para o inteiro, eu vou olhar para o 14 e observar o 7. Então, como o 7 é maior ou igual a 5, a gente tem que esse número aqui, esse 14, vai para o próximo número. Então, o resultado vai ser que isso aqui vai para 15. Certo? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que pensando nos décimos. Vamos lá. Então, a gente vai olhar para os décimos e observar os centésimos. Então, o 8. O 8, ele é maior do que 5. Então, da mesma forma que aconteceu antes, esse número vai para uma resposta maior. Então, vai ficar 14, que mantém igual, e o 7 vai virar um 8. Certo? Por último, a gente vai tentar agora fazer o do centésimo. Para fazer o do centésimo, a gente vai marcar a casa do centésimo e observar a casa dos milésimos. Bom, o 2, ele é menor, então a gente vai arredondar para baixo. O que significa? Que vai ficar o mesmo número. Então, isso aqui vai ficar 14,78. Certo? Agora a gente vai começar com operações de números decimais. Para fazer as operações com os números decimais, a gente tem que seguir uma ordem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os números com a vírgula deles embaixo da vírgula do próximo. Depois disso, a gente iguala as casas decimais e, por último, a gente faz a conta. Então, vamos fazer um exemplo juntos. A ideia aqui é que eu coloque o primeiro número e ele vai me servir como um norte. Então, colocando o primeiro número, a gente tem que a vírgula do próximo tem que ficar embaixo da vírgula do primeiro. Então, vírgula embaixo de vírgula e vou preencher na mesma ordem em que os números aparecem. Então, primeiro ponto feito. Vamos para o segundo ponto, igualar as casas decimais. Para igualar as casas decimais, basicamente, a gente vai colocar zeros onde não tem nada. Então, a gente pode colocar os zeros aqui em cima e também pode colocar aqui embaixo. Esse zero aqui embaixo, ele é opcional, então não precisa aparecer. E aí, agora a gente vai efetuar a conta. 0 mais 3, 0 mais 5, 5 mais 7, que dá 12, subiu 1, 1 mais 1 que dá 2, mais 3 que dá 5, ao detalhe, vírgula embaixo de vírgula, e 2 mais 0 que dá 2. Certo? Vamos para mais um exemplo.
Agora a gente tem 23,8 menos. Lembrando, bota vírgula primeiro e após preenche com os números, para não ter erro. Certo? Agora vamos igualar as casas decimais e efetuar a conta. Vamos lá. Tiramos 5 de 0, pode? Não pode. Então, pedimos emprestado. 10 menos 5 dá 5. 7 menos 7 dá 0. 3 menos 1 dá 2. E 2 menos 0 dá 2. Certo? Tudo certinho? Qualquer coisa, vocês lembrem de mandar no privado para mim, tá? Vamos para alguns exemplos do livro. Então, lá na página, deixa eu dar uma olhada aqui, na página 65, a gente tem o exercício 4, que pede para a gente arredondar os números a seguir para inteiros, décimos e centésimos. Mesma coisa que a gente fez antes. Então, como é que a gente vai fazer isso? Mesmo processo de antes. Olha para o que a gente quer, verifica o próximo e daí resolve. Então, a gente tem o 3 aqui. Olha para o 3, para fazer o inteiro, né? Olha para o 3 e verifica o próximo. O próximo é 2. Então, 3,2. Como 2 é menor do que 5, a gente vai arredondar isso para o menor, logo para o próprio 3. Vamos para os décimos agora. Para fazer os décimos, a mesma coisa. Então, primeiro a gente olha para o que a gente quer, que são os décimos. Verifica o próximo, que no caso é 1. Então, como é 1 e 1 é menor que 5, a gente também volta para o mais baixo. Então, no caso, seria 3,2. Certo? E agora, a gente vai fazer dos centésimos. Então, a gente marca os centésimos e verifica os milésimos. O 8, ele é maior do que o 5. Então, a gente vai para o próximo algarismo. Então, aqui vai ficar 3,22. Certinho? Número 2 agora, da nossa página 66. A ideia aqui é poder lembrar vocês como é que a gente faz problemas. Então, para fazer uns problemas, primeiramente a gente lê o texto e pensa nas funções, né, que a gente pode aplicar aqui. Vamos lembrar então. Comprei 13 metros de fita, dei 7 metros para minha irmã e usei 3,5 metros para enfeitar um presente. Quantos metros restaram? Lembrando, tem duas formas de fazer isso. Eu posso primeiramente juntar tudo que eu gastei e tirar de uma vez só, ou tirar aos poucos. Como eu já dei a aula e o pessoal decidiu fazer com retirar aos poucos, eu vou repetir, tá? Vamos lá então. Então, eu tinha 13 metros e dei 7 metros para minha irmã. Então, eu vou tirar 7. 13 menos 7 dá 6. Agora que eu tenho 6, eu preciso tirar o que eu gastei para enfeitar o presente. Então, vai ser 6. Lembrando, isso aqui é bem importante, gente. Como o 6 é um número inteiro, a vírgula vai depois dele. E aí, depois eu coloco o próximo número. Então, 3,50. Menos. Preencho as casas decimais e faço as continhas. Então, 0 menos 0 dá 0. 0 menos 5 não dá para fazer, a gente pede emprestado. 10 menos 5 dá 5. 5 menos 3 dá 2. Então, aqui, como eu estou escrevendo com mouse, vocês vão ver que eu vou botar só 2,5 metros. Aí, no livro de vocês, eu espero que vocês escrevam bonitinho. Restaram 2,5 metros, certo?
E agora, por último, não menos importante, da última página, da página 67, a gente tem um exercício que precisa que a gente complete esta lacuna aqui. Então, tá pedindo um número que somado com 0,78 dê 2. Como é que a gente faz isso? Como eu comentei na aula, a primeira coisa que a gente poderia fazer é testar alguns números. Mas isso levaria bastante tempo e, né, não é a nossa ideia. Então, minha ideia principal aqui é fazer vocês lembrarem que nada mais é do que uma equação de primeiro grau. Então, como é que a gente faria uma equação de primeiro grau? Assim, ó. 0,78 mais algum número. Então, mais um x é igual a 2. Como é que a gente resolve isso? Primeiramente, deixa tudo que tem letra de um lado e tudo que não tem letra vai para o outro. Então, nesse caso, aqui é só número, ele vai ter que ser transferido lá para o outro lado. Como é que a gente transfere um número para o outro lado? A gente inverte o sinal dele. Então, lembra? Inversão. Se é mais, vira menos. Se é menos, vira mais. Se é multiplicação, vira divisão. E se é divisão, vira vezes. E assim sucessivamente. Então, aqui, ó, a gente mantém o x e aqui vai ficar 2 menos 0,78. Operação inversa. Para fazer esse bonito aqui, a gente volta porque estava aprendendo. Então, 2 é número inteiro, vírgula vai no final. Bota vírgula para a gente se achar, 0,78. E é uma conta de menos. Preenche os zeros e vamos fazer a continha agora. Então, 0 menos 8 não dá para fazer, pede emprestado para o próximo. Como o próximo é 0 também, a gente vai pedir emprestado lá para o 2. Aqui fica 1, aqui fica 10. Agora, a gente pede emprestado para esse. Então, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. 10 menos 8 dá 2. 9 menos 7 dá 2. E 1 menos 0 dá 1. Então, aqui está a nossa resposta. Uma coisa legal de se fazer, assim, depois, principalmente nesses exercícios que normalmente vocês não têm muita certeza, é fazer a prova real. Então, se colocar o primeiro valor e somar com o valor que a gente achou, tem que dar a resposta. Se não der a resposta, é porque erraram alguma coisinha. Então, 8 mais 2 dá 10. 1 mais 7 dá 8, mais 2 dá 10 também. Vírgula embaixo de vírgula, lembrando sempre. E 1 mais 1 dá 2. Olha só que bonito, nosso 2 inteirinho. Então, isso aqui, gente, é o que a gente chama de prova real, certo? Um beijo para vocês e espero que ajude.